Olá pessoal, tudo bem? Começando mais um Papo de Pro e hoje vamos falar de mais um assunto de nosso interesse. Se não é do seu interesse, deveria ser, você deveria se preocupar com isso, porque nós vamos falar sobre evolução, promoção, sobre mais uma forma da gente aumentar o nosso salário na prefeitura. Eu já tenho uma série de vídeos aqui no canal que fala sobre isso, eu vou deixar todos eles listados aqui na caixa de informações. E hoje a gente vai falar de um tipo de evolução que a gente chama de promoção. Eu acho que é uma das formas mais complexas que a gente tem, talvez porque ela tem muitas peculiaridades, não sei, né? Mas para mim foi uma das mais difíceis de eu entender. Então eu resolvi trazer de uma forma didática para que a gente vá passo a passo juntos, né, entendendo como é que funciona e para que fique bem claro mesmo, né? Porque aí se você quiser fazer o seu cálculo, você já tem uma base de como que ele deve ser feito, tá bom? Então eu vou mostrar para vocês a tela e a gente vai acompanhando juntos, tá bom? Então vem saber como que é ou o que é a promoção por merecimento e antiguidade. Bom, então esse é um processo que acontece dentro da Prefeitura Municipal de São Paulo. Se você é de um outro município, talvez você tenha regras diferenciadas. Isso tudo tem que estar descrito nos manuais do município, sempre no portal do município tem disponível, tá? Esse é o de São Paulo. Então, pode ser que ele seja diferente, tenha coisas iguais, parecidas com a sua forma, tá? Aí do seu município. Mas aqui é a promoção por merecimento e antiguidade da Prefeitura Municipal de São Paulo. Então, a gente começa entendendo como é que funciona essa promoção, aonde que a gente vê essa promoção acontecendo no nosso salário. Então, aqui a gente tem as tabelas de vencimento. O que são as tabelas de vencimento? É justamente aonde a gente consegue ver o nosso salário. São as tabelas que eu sempre falo para vocês. Ah, quer saber, quer consultar como que é, quanto que aumenta no salário em cada evolução? Vai nas tabelas de vencimento. Essas são as tabelas de vencimento da prefeitura. Então, é o portal de transparência, os valores eles são ali colocados, tá? Eu trouxe 3 tabelas para vocês, a gente vai ver cada uma. E o que eu quero lembrar é que o que está descrito nas tabelas é o padrão. Então, o padrão, ele é né, um tópico do nosso salário. Aí, quem tem quinquênio, né, a cada 5 anos que você pode pedir quinquênios. Então, quem tem quinquênio é adicionado, quem tem abono é adicionado. Então, a gente tem outros valores que são adicionados a esse salário. Porém, nós temos desconto de imposto de renda e da previdência, que são descontos muito altos. Então, normalmente, mesmo com os acréscimos que a gente tem, além desses valores, geralmente o valor total que a gente recebe no final do mês, né, o líquido com os descontos, não chega nem ao que tá nessa tabela do padrão, tá? Então não achem que, nossa, o que tá escrito ali é o que eu vou ganhar mais isso, mais aquilo outro. Não. Com os nossos descontos, o nosso salário não chega ao que está nessa tabela, tá bom? E quanto maior é o seu salário, maior é o seu desconto também, tá? Então que isso fique bem claro, porque às vezes as pessoas olham e ficam falando, meu Deus, ganha tudo isso. Não, o desconto é muito grande, tá bom? Então vamos atentar ali às tabelas. A nossa primeira tabela é a tabela de jornada básica docente, a tabela de JBD, que é para professores, professoras sem regência de sala de aula ou que optaram por jornada reduzida. Então, se você tem uma opção pela jornada reduzida, mesmo que você tenha sala de aula, a sua tabela é essa. Se você não tem sala de aula, mesmo que você tenha optado pela jornada maior, que eu já vou falar, mas você não tem regência, essa é a sua tabela de vencimentos, tá bom? Embaixo a gente tem a tabela de Jornada Especial Integral de Formação, que é a famosa GEIF. Então, essa é uma tabela para quem tem regência de sala de aula. Então, todo final de ano a gente faz a nossa opção de jornada, você opta pelo JBD ou GEIF. Então, você optou por GEIF, mas você não pegou sala no ano seguinte. Então, você vai para a tabela JBD. Só quando você assume regência por mais de 15 dias que você vai para a GEIF. Já tem vídeo no canal falando sobre carga horária também, tá bom? Então, são essas duas tabelas. A tabela de GEIF, ela tem um valor maior, vocês podem observar, porque são mais horas trabalhadas, então a gente tem uma carga horária maior, tá? Essa outra tabela é para os cargos de gestão, que a gente fala de J40, que são 40 horas semanais. Cargos de gestão, DRE, SME,
Então, cargos que trabalham 8 horas diárias tem essa tabela de vencimento, tá? Geralmente é diretor, coordenador, supervisor, esses cargos, tá bom? Então, essas são as tabelas que a gente consulta dos nossos padrões de vencimento, tá? Aí, o que a gente tem? Ali no destaque, nós temos os nossos QPS, que se referem a todos os outros vídeos que eu já falei para vocês sobre evolução funcional. Então, a gente tem a nossa evolução por número, que é o que eu já contei para vocês. Então, a gente vai do 14 para o 15, 16, 17, enfim, que nós temos a possibilidade de ir até o 23, mas se a gente tá lá naquela tabela de J40, a gente pode ir até o 24, tá? Então, a gente tem essa evolução que ela é vertical, onde a gente evolui por QPE. E nós temos a nossa evolução horizontal, que são os graus, que é a promoção, que é o que a gente vai falar nesse vídeo hoje. Então, quando você quer saber, mas quanto que um QPE 17C ganha? Você vai lá na tabela e você consegue verificar esse valor, certo? Então, assim que estão as tabelas, é dessa forma que a gente consulta essas tabelas. Então, vamos lá. O que é a promoção por antiguidade? Eu comecei por ela porque ela é a mais simples, tá? Então, como o próprio nome já diz, a promoção por antiguidade é uma promoção que depende de tempo. Então, você precisa contar com o tempo para ela acontecer. Quem participa dessa promoção são os professores efetivos no cargo. Então, você precisa ser efetivo no seu cargo, tá? Para você evoluir, para você se promover por antiguidade, você precisa ter passado pelo estágio probatório, ou seja, no mínimo de 3 anos de efetivo exercício. Até o estágio probatório você não evolui de forma nenhuma, tá? Nem por QPE, por referência, nem por grau, você não evolui. Durante o seu estágio probatório, você está em estágio probatório e as suas primeiras evoluções acontecem após esse estágio probatório. Por isso que ele diz aí que você precisa ter no mínimo 3 anos, tá bom? Tem um vídeo aqui no canal falando sobre primeira evolução funcional, tá bom? Confere aí. Além disso, você precisa ter no mínimo 3 anos na letra. Então, vamos supor que a sua última evolução de grau, de letra, aconteceu, vamos lá, em 2017. Então, você precisa ter no mínimo 3 anos após para você evoluir novamente, tá bom? E o que acontece? A listagem prévia, ela sai em abril, tá? Então, em abril, vamos supor, abril de 2020, saiu a listagem prévia da evolução por antiguidade, a promoção por antiguidade. O ano base calculado é o ano anterior. Então, sai no meio de 2020 a lista, só que essa contagem de tempo é referente até 2019, tá? Então, ele não é contado até abril de 2020, é contado até final de 2019. Então, vamos dizer que a sua evolução saiu em meados de 2017, publicada em 2017. Então, o ano base para esse cálculo foi 2016. Então, o seu ano de 2017 vai contar para a próxima evolução, para a próxima promoção, certo? Então, como é que é feita? Essa listagem prévia sai em abril e eles pegam 16% do total de servidores de cada grau. Então, eles veem se a pessoa atingiu os pré-requisitos, né? E aí sai lá todas as pessoas do grau A, do grau B, do grau C, do grau D e do grau E. E aí eles pegam 16% do total dessas pessoas que já atingiram esses pré-requisitos. Então, essa é uma promoção por amostragem. Então, eles tiram uma amostra dessas pessoas. Então, é 16% do total ou, no mínimo, 2 servidores que são promovidos, tá? E aí, a listagem definitiva sai em junho. Em junho sai publicado no Diário Oficial quem realmente foi promovido, quem conseguiu, né? Essa é um tipo de promoção que não depende de requerimento. Você não precisa pedir o requerimento, fazer o requerimento, tá? Ela acontece, é só você esperar. Então, é só lembrar que por antiguidade é só eu esperar, tá bom? Qual é o impedimento para essa promoção? Então, não será promovido quem passou a ocupar outro cargo efetivo no ano base, tá? Por concurso de ingresso ou acesso. Lembrando que o ano base é o último ano que a gente está contando. Então, se a gente está vendo agora 2020, o ano base é 2019, tá bom? Promoção por merecimento. Então, a gente já falou de antiguidade, que depende só de tempo. Vamos falar agora por merecimento. O que é a evolução por merecimento ou a promoção por merecimento?
é uma forma de você acelerar o processo, então você não precisa ficar esperando, né? Você pode contribuir aí de algumas formas para que você tenha uma promoção mais acelerada, tá? Não é tão fácil, tá? Mas é uma forma de você acelerar. Também é para professores efetivos no cargo, tá? Assim como a de antiguidade. E você também precisa ter passado pelo menos pelo estágio probatório. Nessa forma de promoção, você precisa ter no mínimo 2 anos na letra. Então, você não precisa esperar no mínimo 3 anos. Então, a cada 2 anos, se você atingir lá os pré-requisitos, você consegue se promover por merecimento, tá? Lembrando aí também da data base, até 31/12 do ano anterior, tá bom? A listagem prévia sai em outubro. Esse ano de 2020, se eu não me engano, saiu prévia e oficial também. Já saiu quem foram os promovidos. Não sei se no final do ano vai sair uma definitiva. Mas a listagem prévia sai em outubro. Então, em outubro, no Diário Oficial, você consegue consultar a sua pontuação. Você consegue ver se você vai estar dentro dos promovidos, tá? A listagem definitiva sai em dezembro. Então, para essa promoção, você depende de uma pontuação. E essa pontuação é a seguinte: para você ir do grau A para o grau B, você precisa de 1.450 pontos. Para você ir do B para o C, 1.490. E para você ir do C para o D, você precisa de 1.530 pontos. Do D para o E, 1.570 pontos. É bastante ponto. É diferente da nossa evolução por QPE, que são 18 pontos, tal, mas é uma forma de você contar pontos diferentes e a gente vai ver passo a passo, tá bom? Bom, como é que a gente calcula a nossa pontuação, tá? A primeira forma, a primeira coisa que conta é a nossa avaliação de desempenho. Então, sabe aquela avaliação que a gente faz todo final de ano da escola, do gestor, autoavaliação? Então, essa avaliação de desempenho é o principal, né, pontuador aí pra gente. E como é que você acessa? Você acessa através do portal do servidor. Sabe aquele lugar que a gente consulta o nosso Olerite todo mês? Então, lá no portal do servidor, que é areaprivada.prefeitura.sp.gov.br, lá você consegue consultar não só o seu Olerite, mas lá onde está escrito, ó, vida funcional, onde está escrito vida funcional, você consegue consultar as suas avaliações de desempenho. Então, você tem lá, ó, primeiro, processo de avaliação de desempenho. Você clica nele e vai abrir essa outra janela com todas as suas avaliações. Então, vamos supor que o seu último ano base aí foi 2016, tá? O seu último ano base. Então, vai começar a contar a partir de 2017 até 2019, até o ano base, né, que é o ano anterior. Então, o que você vai fazer? Você vai aqui nesses númerozinhos, tá vendo que são os códigos de processo? Você entra nesse código de processo e vai aparecer a sua nota final, né? Então, você vai pegar todas as notas finais de todos os anos que você tá naquela mesma letra. Então, nesse nosso caso de exemplo, são 3 anos na mesma letra. Você vai pegar 2017, 2018 e 2019. Você vai pegar os valores, eu fiz aqui uma conta, tá? Aleatória. Então, vamos supor que no primeiro ano tenha dado 1.000, no segundo ano 900, no terceiro ano 1.000. Você vai somar e você vai tirar a média, você vai dividir por 3, que são os 3 anos que você tá nessa letra. Então, você já tem 967 pontos de avaliação de desempenho, tá bom? Tempo de carreira é outro fator que é considerado como pontuação. Então, o seu tempo de carreira que não é só o tempo que você tá ali na sua escola, o tempo que você tá naquela letra, não, o seu tempo de carreira também conta. Então, você pode contar no máximo 200 pontos, tá? Para esse aspecto de tempo de carreira. E esses pontos são feitos através de um cálculo que cada dia equivale a 0,0273973 por dia, tá? Então, são pontos por dia. Arredondando, são 10 pontos por ano, tá bom? Então, para cada ano, você vai contar 10. E esse tempo, ele é multiplicado por 10. Então, vamos supor, se o seu início de carreira foi em 2010 e o ano base que você está contando é 2019, você tem 9 anos de carreira multiplicado por 10, 90 pontos, certo? Então, você vai colocando aí essa pontuação a mais, tá bom? Atividades.
Atividades também é um quesito que conta ponto para evolução por merecimento, tá? Então, atividades são ações desenvolvidas durante permanência no grau, fora das atribuições rotineiras, sempre muito importante, comprovadas ou atestadas pela chefia imediata, tá bom? Se você não tem essas atividades, não tem problema, você continua concorrendo, tá? Não é requisito para, é só uma coisa a mais que conta e você pode ter no máximo 200 pontos, tá? E aí, quais são essas atividades? Nós temos essa tabela que descreve pra gente supervisão de estágio, monitoria, instrutoria, palestrante, apresentação de trabalho, em congresso, seminário, simpósio e membro da CIPA, mandato de 1 ano. Então, cada um desses cursos, cada uma dessas atividades, né, vale certos pontos. E aí você pode juntar no máximo 200 pontos, tá bom? Vamos agora para as capacitações, tá? Existem 2 tipos de capacitações. O primeiro são os cursos e eventos validados, tá? Guardem esse nome, validados pela própria SME, pela própria Secretaria Municipal de Educação, tá? Então, são os cursos que ela mesma oferece e ela mesma valida, tá? São cursos que você não precisa pedir o cadastro dos títulos, tá? Eles são automaticamente cadastrados para você. E sempre lembrando que a data desses cursos precisa estar dentro daquele período que você vai pedir a sua evolução. Então, sempre lembre. Então, a minha evolução vai contar de 2017 até 2019. Os seus cursos precisam estar nesse intervalo de tempo. Tudo que você fez antes já não conta mais, tá bom? E tudo que você está fazendo, mas que vai sair o certificado, não vai contar, se você vai mandar nesse ano, tá bom? Então, sempre tenha o seu período, né, de referência, tá? Nunca se esqueça disso. E aí, aonde que você acessa? Também no portal do servidor, onde a gente vê o nosso Olerite. Agora, ao invés de você ir lá em processos de avaliação e desempenho, você vai em cursos, eventos e atividades, tá bom? Quando você clica lá, você abre uma tabelinha com todos os cursos e atividades, né, que são as atividades que eu falei, eles ficam aqui, tá? Então, aqui no meu caso, eu tenho aqui os cursos. Então, você consegue ver aqui onde tem essa setinha, o V e o R. Então, o V são os validados e o R eu vou explicar pra vocês logo o que ele significa, tá bom? Então, você vai pegar esses cursos que tem um Vzinho do lado, que é o validado, certo? Que são os da própria SME. E você vai pegar a carga horária deles e vai multiplicar por 1,667, tá bom? Nossa referência é de nível superior, então é essa tabelinha que a gente tem que ter em mente. No máximo 120 horas por ano e no máximo 360 horas no grau, tá? Então você vai acumular todos os cursos que você tem com aquele Vzinho, né? Você vai somar todos os cursos naquele período de tempo que você vai contabilizar os seus pontos. Então, eles têm que dar, no máximo, 120 por ano. Então, em 2017, eu fiz tantos cursos e deu 100 horas. Ok, você consegue contabilizar. Então, durante todo esse processo que eu tô, na letra B, vamos supor, eu tô há 3 anos na letra B. Nesses 3 anos, eu contabilizei todos os meus cursos ali e eu atingi 400 horas. Não vai contabilizar. Vai contabilizar apenas 360 horas. Certo? E aí você vai pegar o valor dessas horas e vai multiplicar por 1,667, certo? Mais um pontinho que você vai contabilizar aí, tá? Os cursos referendados, que são os cursos com aquele Rzinho, são cursos que são promovidos por entidades parceiras. Então, a gente tem uma tabela também que a gente pode consultar quais são esses cursos e qual a pontuação de cada um deles. E esses cursos a gente precisa solicitar o cadastro, tá bom? Então, quando abre aí, sempre numa certa época do ano, meados aí, né, no meio do ano, geralmente a escola fala, olha, abriu aí a inscrição para títulos por merecimento, né? E aí você fala, meu Deus, mas eu já enviei os meus títulos para minha última evolução. Aí eles falam pra você, mas a sua evolução, por que PE que você enviou? Mas eu preciso enviar de novo? Precisa, tá? Os mesmos cursos que você enviou para sua evolução por letra, você vai enviar novamente, é uma outra tabela, é um outro requerimento para merecimento, tá? Eles vão aparecer naquela tabelinha que eu mostrei para vocês do nosso portal do servidor, tá bom? Então, todo ano,
coloque, cadastre os seus títulos por merecimento também, tá bom? Não se esqueçam disso. E aí nós temos uma tabela que conta pra gente quantos pontos cada curso vale. Então, tem lá congresso, palestras, cursos à distância, dependendo da carga horária, curso de qualificação, nível médio, técnico, enfim, nós temos vários cursos, tá? Cada curso te dá uma pontuação e você pode ter no máximo 300 pontos. Certo? Então, essa é a outra forma de você contabilizar aí uns pontinhos. Dessa vez, você não vai fazer multiplicação por hora, não. Cada curso vale um ponto, então você vai somar direto os pontos. Quais são os impedimentos para você fazer essa promoção, para você ter essa promoção? Então, a LIP, que é aquela nossa licença, que hoje em dia até é muito difícil da gente conseguir, mas é quando a gente se afasta das nossas atribuições, então você sai do seu cargo ali, você não perde o seu cargo, mas você pode se ausentar por até 2 anos, mas é uma coisa que tá bem difícil de você conseguir, você não recebe salário nesse período, tá? Então, por exemplo, tem gente que vai fazer intercâmbio e pede essa LIP, enfim, tem aí os motivos para quais você pode pedir essa LIP, tá? Também prestação de serviços em órgãos estranhos à administração por 182 ou mais dias, tá? A LIP também é 182 ou mais dias. Ocupação de outro cargo efetivo, tá? Por ingresso ou acesso. Então, você prestou um concurso e você vai se efetivar naquele cargo. Você não tá como temporário naquele cargo, tá? Ou por mandato legislativo ou chefia de poder executivo. Certo, gente? Não sei se esse vídeo ficou muito longo, mas eu quis mostrar passo a passo para vocês. Então, quando você finaliza aí todas aquelas pontuações, né, da evolução para o merecimento, você junta os seus pontos e você vê se você se enquadrou naquelas tabelas de pontuação que eu mostrei lá no começo. Então, por exemplo, nesse ano, para mim, eu sou letra B, e para eu ir para o C são 1.490 pontos. E eu fiz 1.330, alguma coisa assim. Então, ficou faltando aí. E eu acho que eu esqueci, na verdade, o ano passado, de cadastrar alguns títulos. Ficou um título, se não me engano, ficou uma pós pendente e eu não consegui cadastrar. Enfim, né? Agora a gente vai cadastrar os cursos desse ano pro ano que vem. Vamos ver se sai por antiguidade o ano que vem. Não sei como é que está esse processo agora nessa pandemia. O que eu fiquei sabendo é que todos os processos de evolução que envolvem tempo estão paralisados. Então, quinquênio, né? Quando você ganha mais dinheiro por quinquênio, que é por tempo, tá paralisado. Se eu não me engano, a evolução por antiguidade está paralisada, porque ela envolve tempo. Não sei se no ano que vem, né? Porque esse ano ainda teve, mas eu não sei se em 2021 a gente vai ter, né? Tudo uma incógnita. Mas é isso, gente. Essa é a tal da promoção. Eu espero que tenha ficado um pouco mais claro para vocês. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, deixem aqui, tá? Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar o seu gostei, deixe seu comentário aqui interagindo comigo. Compartilha com quem também tem dúvidas sobre esse assunto, tá bom? E não se esquece de se inscrever no canal, tá bom? Um grande beijo e até os próximos vídeos. Tchau, tchau!